Prezados irmãos, é um prazer, uma alegria estarmos juntos novamente nesse trabalho continuado da ARAI e do CERJ, que objetiva a capacitação do movimento espírita para a melhor gestão das nossas casas. Estamos iniciando aqui uma sequência de 3 vídeos, onde iremos tratar sobre a questão da liderança servidora e da sucessão na casa espírita. Será uma abordagem mais enxuta, mais compacta, que tem por objetivo proporcionar uma discussão mais íntima, mais interna nas casas, dando direcionamento sobre os temas que já foram tratados na Escola de Líderes. E diversos materiais, a ARAI, lá no site do CERJ, estão disponíveis também para complementação dos temas que serão aqui tratados. Bom, feita essa introdução, vamos ver o que nós vamos discutir neste primeiro vídeo. Eu sou Mauro Medeiros Santos, colaborador da área de ações estratégicas do CERJ. Neste primeiro vídeo, nós vamos tratar sobre a definição de liderança, elementos da liderança, características da liderança, o escopo da liderança, onde a liderança efetivamente atua e a característica do líder eficaz. Então, partindo desse início, vamos entender do que consideramos como liderança dentro do nosso contexto. Lembrando que a liderança servidora ela está calcada na figura e nos exemplos do Cristo. Então, não estamos falando de uma liderança do mercado financeiro, do mercado administrativo, mas uma liderança cujos valores estão baseados, sustentados nos exemplos do Cristo. E aqui, então, nós temos a seguinte definição. Liderança, então, é o fenômeno de influência interpessoal típico de grupos sociais nos quais, em uma dada situação, pelo menos um indivíduo assume o papel de líder. E essa imagem ela é bem significativa. Veja que são patinhos seguindo uma pessoa. E esse, de fato, simboliza bem o papel da liderança. O líder é aquele que, independente do contexto social onde ele esteja, ele será capaz de fazer esse papel de influenciar pessoas para um objetivo comum, para que todos se direcionem e apliquem esforços para essa realização. Então, outro ponto significativo dessa definição é que, em algum momento, em uma situação, um indivíduo assume o papel de líder. Ou seja, essa liderança ela não está apenas e exclusivamente sobre uma única pessoa. Ela flutua entre os atores, dependendo da situação, do contexto, da necessidade, e nós vamos falar isso ao longo deste vídeo. Então, quais são os elementos de uma liderança? Por que existe, então, a necessidade de termos um líder? Aqui, nessa imagem, nós vamos descobrir quais são os atores e os objetivos para que a liderança possa exercer o seu fenômeno social. Então, nós temos aqui a figura do líder, esse senhor que está apontando no quadro, cheio de desenhos esquemáticos ali e pessoas observando. Então, ali nós temos a figura do líder, que nesse momento está ali direcionando o assunto, o contexto, as atenções. Depois nós temos os seus liderados. Todo líder precisa ter os seus liderados, senão não existe a função sendo exercida aí de liderança. Então, nós já vimos o líder, já vimos os liderados. Para que eles estão, então, nesse contexto? Visando alcançar um objetivo. Então, o que está aqui no quadro negro, uma ação estratégica de um time para alcançar a vitória numa determinada partida, é o objetivo nesse contexto aqui. E isso se estende a qualquer outra atividade, seja em nossa casa, seja no trabalho, seja em casa, sempre esse fenômeno irá acontecer. Como nós vimos na definição de liderança, como ela flutua, por exemplo, em nossa casa, a nossa mãe pode ser a líder em um determinado momento, o pai em outro momento, o filho, inclusive, em outro momento. Quando ele, por exemplo, vai externar
a sua necessidade à família, né? Ou vai expor quais são seus objetivos de vida, como ele deseja alcançá-los. Nesse momento, quem está ouvindo, seja pai, mãe, irmão, são os liderados e o filho é o líder. Ou seja, naquele momento ele está direcionando o assunto, ele é o foco das atenções. Em nossas casas espíritas, igualmente, isso acontece. Em muitos momentos, nós teremos o presidente ou o diretor de uma área como líder, quando ele está expondo, traçando lá os seus objetivos para aquela área, para aquela instituição. Em outros momentos, esse papel se modifica. Então, esse é um fenômeno muito comum de acontecer, e entendendo os atores que participam desse processo, nós vamos aproveitar com muito mais qualidade, essa colaboração em nosso movimento. Então, quais são as características importantes que nós temos que observar na liderança? Então, liderar é influenciar pessoas. Como nós vimos, é o principal papel de um líder. Ou seja, influenciar pessoas, levar pessoas a executarem um determinado trabalho, uma determinada atividade, alcançarem um determinado objetivo. Então, esse líder, ele tem que ter essa capacidade. Porque se ele não for capaz de influenciar as pessoas não se apaixonarão pelo projeto, pelo objetivo, né, por aquilo que se deseja alcançar e, consequentemente, não terá adesão. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas, né, enquanto nós, na posição de liderança, possam enxergar naquela proposta algo que também seja importante para elas. Assim, nós faremos com que as pessoas possam aderir àquela proposta que está sendo apresentada. Então, liderar também é inspirar pessoas, fazer com que as pessoas se sintam inseridas naquele projeto, naquele objetivo, e elas venham a colocar toda a sua energia, né, para a realização daquilo que está se propondo. Então, nós já fizemos lá a influenciação das pessoas, as pessoas já entenderam e compraram a ideia. Agora vamos inspirá-las para que elas possam efetivamente colocar sua energia no trabalho que se deseja alcançar. Outra característica muito importante na liderança é a capacidade de unir pessoas nesse propósito. Então, se temos pessoas conosco, nós, além de formarmos essa equipe, nós temos que manter essa equipe coesa, unida num propósito comum. Porque também nós enxergamos que, apesar de termos um grupo, né, muitas vezes esse grupo ou essa equipe ela não está unida num propósito comum. Muitas das vezes existem divergências na forma de se alcançar aquele objetivo, e isso causa desunião, levando a conflitos, que é um outro tema que vamos abordar aí mais para frente, né, dentro do projeto da ARAI. Então, a liderança, ela tem que ser capaz também de, além de inspirar pessoas, ela tem que unir essas pessoas neste propósito. E temos a figura emblemática, né, de Gandhi, que foi capaz, né, através do seu magnetismo, da sua liderança, unir o povo indiano, né, para que se libertasse do jugo inglês, sem a violência, né, usando ali a mensagem de pacificação. E ele conseguiu. Inclusive, na própria Índia, as tribos que eram conflituosas entre si acapararam esse conflito em detrimento à mensagem e essa força que Gandhi conseguiu exercer, né, de influenciar e de inspirar aquelas pessoas no propósito maior, que era a libertação da Índia daquele momento histórico. Tá? Então, a gente vê aí o poder que uma liderança pode exercer e exerce quando bem conduzida. Outra característica fundamental do líder é orientar pessoas. Não basta apenas unir, não basta apenas inspirar. A mensagem ela tem que ser clara. A mensagem tem que contagiar as pessoas envolvidas, né? E a orientação do passo a passo que devemos realizar para alcançar aquele objetivo vem da liderança. O líder, ele é o principal interlocutor daquele que está conduzindo o grupo.
Ele é que será procurado no momento das dúvidas, das incertezas, e ele será o farol que dará o rumo, né, com segurança, dando esta estabilidade para que todos confiem em seguir adiante naquele projeto, naquele objetivo. Então, essa característica ela é fundamental para que a liderança possa ser bem. Como nós falamos lá no início da nossa conversa de hoje, a liderança ela é flutuante. Se ela é flutuante, em algum momento qualquer um de nós exercerá essa liderança. Então todo mundo pode ser líder, todo mundo pode liderar. E fazemos isto inconscientemente. Se pararmos para olhar o nosso dia a dia, nós vamos perceber em que momento nós fomos líderes e em que momento nós fomos liderados. É um fenômeno comum da sociedade, né? Só que a gente não se atenta a isso. E aqui estamos chamando a atenção para que nós possamos enxergar a liderança que existe em nós. Essa liderança, ela é relevante, ela é importante, principalmente trazendo para o nosso espaço, né, no movimento espírita. São os líderes, são as lideranças que empurram, que fomentam, que elevam o movimento espírita para um trabalho conjunto, cooperativo. Então, temos que olhar para o trabalho que cada um de nós exerce, para que cada casa exerce na função de liderança, para que tenhamos um movimento espírita fortalecido e uníssono no propósito maior da mensagem do Cristo. Seguindo, então, nós vamos entender, né, esse caráter flutuante, como nós já falamos aqui, pincelamos ao longo da nossa conversa. Esse exemplo aqui mostra bem isso. A comunidade indígena ela trabalha muito bem essa flutuação da liderança. Nós temos lá os líderes da tribo, temos os outros que exercem suas funções, por exemplo, como o pajé, aqueles que vão caçar, as mulheres que vão trabalhar o alimento, cuidar das crianças. Então, a gente vê isso muito bem relacionado. A depender do contexto, essa liderança ela pode mudar de forma até instantânea. Vamos a um caso aqui. Estamos num voo, né? Estamos viajando num voo e vamos enxergar os atores e as mudanças de liderança nesse voo. O voo está tranquilo, então quem está nos conduzindo e nos liderando é quem? O piloto. Então o piloto, nesse momento, é o líder desse grupo. Quando entramos, então, no momento do serviço de bordo, agora quem assume o papel de liderar é a comissária-chefe, porque ela vai orientar os seus liderados para servir os passageiros. Então, ok, o piloto está lá exercendo a função dele, mas nesse momento todas as atenções, todo o direcionamento do trabalho está sendo feito pela comissária-chefe. Então, os seus liderados vão exercitar ali o trabalho que lhes cabe. Nesse instante, um passageiro se sente mal. Ele se sente mal, os comissários prestam o primeiro socorro ali, o primeiro atendimento, não conseguem evoluir bem, o passageiro continua passando mal. Dentre os passageiros, tem um médico. Esse médico, então, se apresenta e assume a liderança naquele episódio para prestar o socorro ao passageiro. Ele, então, assume, dá o direcionamento, faz o atendimento, o passageiro, então, se recupera, volta ao seu lugar, ele sai da função que assumiu naquele instante de líder, devolve a liderança à comissária-chefe e as coisas se estabilizam. Terminado o serviço, a liderança volta para o piloto que aterriza e todos chegam são e salvos ao seu destino, ou seja, o objetivo foi alcançado. Então, esse é um pequeno exemplo, né, para que a gente enxergue como essa liderança ela pode flutuar e precisa ser entendida e respeitada desta forma, para que tenhamos, então, bons resultados no propósito a que todos nós estamos ali imbuídos de fazer acontecer. A liderança também ela se apresenta de uma maneira formal e informal. Formal é aquela que se estabelece por um estatuto, por uma organização administrativa, onde você tem o presidente, o vice-presidente, secretário, né, e todas as funções de uma diretoria. Ou, se for um colegiado, os membros do colegiado. Então, essa é a liderança formal.
onde as competências foram instaladas por força de uma eleição ou de uma seleção de irmãos que irão nos conduzir dentro de um período. A liderança informal é aquela que é percebida na nossa convivência natural. Ela não está ungida de um cargo, mas ela exerce a influência, como nós vimos a liderar e influenciar pessoas, ela exerce essa influência sobre as pessoas que estão com ela dentro daquela atividade. É muito comum, dentro de um grupo de trabalho, nós buscarmos sempre ouvir alguém que para nós é uma referência e que nos ajudará a bem desenvolver ou a entender aquilo que estamos fazendo. Essa é a liderança informal. O melhor dos mundos é que a liderança formal enxergue as lideranças informais e elas trabalhem em uníssono para um objetivo comum. Porque também é comum dessas lideranças, em havendo divergência de entendimento com a liderança formal, criarem dificuldades e aí levando a conflitos. Conflitos esses que podem até levar a uma evasão de trabalhadores daquela instituição, prejudicando os trabalhos. Então, enxergar os fenômenos da liderança é muito importante, porque isso nos facilita na condução e até mesmo na seleção de novos trabalhadores para assumir funções, que é o que vamos falar lá na frente, quando falarmos sobre sucessão na casa espírita. Então, quais seriam as características do líder eficaz? Então, primeiro, observe as pessoas. Não há liderança sem pessoas. Falamos isso lá no slide do treinador. Então, temos que ter as pessoas ao nosso lado para que juntos possamos abraçar uma causa. Então, observem as pessoas, vejam suas potenciais, vejam suas fraquezas, para que elas possam ser estimuladas. Se não há determinado conhecimento, que a gente possa passar o conhecimento, capacitá-las e assim formar um grupo coeso para o objetivo que se destina. Tenha um norte, a liderança não pode estar perdida. O líder é aquele que tem a segurança para onde se quer chegar e como vamos chegar lá. Porque os seus liderados, eles precisam desse norte, para que possam ter segurança naquilo que estão fazendo, para que possam enxergar o tamanho e o percentual do seu esforço no conjunto da proposta. Então, tenha sempre um norte e demonstre esse norte de maneira clara e objetiva. Comunique a sua visão. Não seja um líder afastado dos seus liderados. Esteja junto, como Jesus nos ensinou. De novo, nós estamos falando de uma liderança servidora, onde o modelo é Jesus. E Jesus exerceu essa liderança com maestria, tendo junto a ele os seus liderados diretos. Jesus não fez a sua obra sozinho, ele buscou formar uma equipe de trabalho que daria seguimento a toda a sua mensagem. Então, comunique a sua visão. Inclua as pessoas. De novo, além de observar, temos que captar as pessoas para o projeto, para o objetivo. Então, no momento em que a gente percebe que ali temos pessoas envolvidas, engajadas, apaixonadas por aquilo que estamos propondo, vamos incluí-la também dentro do processo de construção da solução, do processo de construção dos passos a serem alcançados para a proposta ao qual apresentamos, que é aquilo que todos estão objetivando. Ajuste as expectativas, isso é muito importante. Quando nós unimos pessoas, cada pessoa traz ou cria uma expectativa a respeito daquilo que estamos apresentando. Então, temos que ajustar essas expectativas para que ninguém atropele, para que não haja excesso. Então, isso é papel do líder. E como fazemos isto? Sempre tratando de forma coletiva e construtiva as propostas, os passos que estamos ali almejando alcançar. Sempre que temos ali uma orientação muito isolada, dificilmente ela terá engajamento, porque as pessoas não participaram dessa construção. Então tenha foco nos resultados, é sempre importante saber se aquele passo que foi planejado alcançou o seu propósito, para que ele possa servir de alicerce para os próximos passos. Então temos que ter foco no resultado. Aquilo que nós planejamos aconteceu,
Aconteceu, ótimo, vamos em frente. Não aconteceu, o que falhou? Onde nós precisamos ajustar? É importante essa atenção. Observe a si mesmo, o líder não pode se achar infalível, né, e nem soberano, né? Então ele tem que sim compartilhar com seus irmãos e olhar para dentro de si para que ele possa também melhorar cada vez mais a sua atuação junto aos seus liderados. Então, essa observação ela é fundamental para o sucesso de uma boa liderança, da realização de um bom projeto. E, por final, né, compartilhe as decisões. Nunca chegue com as decisões prontas. Mesmo que você tenha uma proposta, trate ela como proposta. Permita que os seus companheiros, né, participem, colaborem, critiquem a sua proposta. E veja isso com naturalidade. Porque o resultado que sair desse conjunto de pensamentos, todos irão aderir. Todos estarão ali prontos para fazer aquilo acontecer, porque participaram da construção dessa solução, ok? Então isso é muito relevante e importante para que a gente exerça uma liderança eficaz. Então, como nós falamos, né, o líder eficaz ele não está ali apenas para conduzir pessoas, mas para formar novas lideranças. E essa mensagem aqui do Ralph Nader, ela é fundamental, que ela diz assim, a função da liderança é produzir mais líderes, não mais seguidores. Então, claro que temos que ter pessoas comprometidas, envolvidas, né, apaixonadas pelo projeto, que vão caminhar conosco. Mas nesse conjunto de pessoas, nós temos que buscar formar líderes. Não temos que ter medo de formar novos líderes, a não ser que nós tenhamos mais apreço pelo cargo do que pela função que vamos exercitar ali, né? Então, se nós queremos uma longevidade para a nossa instituição, nós temos que preparar as novas lideranças para que elas sejam esses continuadores. E o melhor dos mundos é que essas lideranças elas se modifiquem de forma contemporânea, ou seja, enquanto eu estou ali, eu posso acompanhar a assunção de uma nova liderança, porque a gente pode ali e fazer o balizamento daquilo que não foi bem compreendido, ou das expectativas, ou dos excessos que, porventura, a nova liderança possa vir a trazer, que não traga, assim, tão grandes benefícios. Então, quando temos alguém que nos oriente no caminho dessa assunção de liderança, é sempre muito melhor. Então, o líder servidor deve ser o facilitador no processo que envolve o relacionamento entre as pessoas. Ele estimula o diálogo construtivo e o olhar positivo sobre as questões, além de conscientizar as pessoas acerca do valor da participação, do respeito mútuo e da construção de soluções coletivas para que todos saiam vitoriosos. Ou seja, não é a minha realização, é a realização da coletividade. Então, terminamos aqui o primeiro vídeo, né? Espero que ele seja bem aproveitado pelos irmãos. E no próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre o chefe e o líder, se há diferença, e o líder servidor e a liderança, ou seja, como o líder servidor atua quando está na posição de líder. Assim terminaremos o tema liderança servidora e entraremos no próximo, que será sucessão na casa espírita. Deixo a todos um grande abraço e até o próximo vídeo.